Olá pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo. Quero deixar mais uma devoção lá para vocês. Espero que você goste, tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre propósito. Propósito, né? Função, missão. Quero falar um pouquinho sobre isso. E toda vez que eu falo isso, eu fico pensando, eu sempre faço um comparativo com uma empresa, né? Quando você vai ver as empresas hoje, quando a pessoa ela pensa assim, vou abrir uma empresa, um exemplo, né? Eu vou abrir uma empresa, essa empresa geralmente, né? Geralmente essa empresa vai ter uma missão, ela vai ter os valores, vai ter uma visão, né? Se você pesquisar, vai ter várias empresas que têm isso. E a missão basicamente é por qual o motivo dessa empresa existir. A missão seria basicamente a gente falar o seguinte, qual a finalidade dessa empresa? Por que ela existe, né? Então ela é baseada em valores, obviamente, e ela tem uma visão que está voltada mais para o futuro, onde ela quer chegar. Mas quando eu falo sobre propósito, eu sempre penso, eu uso esse exemplo que fica fácil a gente entender que propósito, missão, né, é o motivo daquilo existir, no caso uma empresa. E eu penso que nós também somos assim. Eu creio que Deus nos criou também, existe uma missão sobre nós, sabe? Olha só, os salmos que eu vou deixar, o versículo que eu vou deixar para vocês aí, o Salmo 104, eu vou deixar o versículo, vocês leem. Aí está falando uma coisa muito bacana. Eu estou falando de um texto que foi escrito há centenas de anos atrás, certo? E ele está falando exatamente o que a gente comprova cientificamente. Está falando que a lua marca as estações e o sol sabe quando se pôr. Ou seja, Deus criou o sol e falou que, olha só, você precisa saber a hora de se pôr, hora de aparecer. Fala com a Lulu, você tem essa finalidade, você tem que controlar certas coisas na Terra. Está aí. Cientificamente a gente consegue comprovar isso. Deus criou o Sol, a Lua e todas as outras coisas e colocou uma finalidade, a missão. A sua missão é essa. A sua missão é essa, entendeu, Sol? Você entendeu, Lua? E Deus não precisa ficar lembrando o Sol e a Lua o que eles têm que fazer, porque eles fazem muito bem. Não é verdade? E eu fiquei pensando assim, será que nós também que fomos uma criação de Deus, e eu creio que nós somos a criação de Deus, será que nós também realizamos a nossa missão corretamente, naquilo que Deus tem colocado na nossa vida? Será que você, por exemplo, que é um pai, por exemplo, será que você realmente realiza a missão de ser pai? Porque se você é pai, a Bíblia fala que os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, ou seja, Deus dá e Ele espera que nós cuidemos. Será que eu, como pai, eu estou fazendo a minha missão, o meu propósito, estou realizando aquilo realmente que eu deveria estar fazendo? Eu, como esposo, será que eu estou fazendo realmente aquilo que eu deveria fazer? Eu, como filho de Deus, será que eu realmente estou fazendo o que Deus espera de mim, a missão que eu deveria estar realizando? Mas você pode falar assim, por fato de ser filho de Deus, eu não tenho missão não, mas temos sim. A Bíblia fala sobre isso também. Ela fala que nós devemos levar o Evangelho a toda criatura, nós somos comissionados, ou seja, uma missão sobre nós, entende? Que tem uma missão sobre a minha vida, sobre a sua, é por isso que eu faço esses devocionais, para você entender mais a Bíblia, entender mais sobre Deus. A Bíblia fala sobre uma missão, sobre todos nós, levar o Evangelho, essa boa nova do Evangelho a toda criatura. Eu como pai, eu tenho uma missão, eu como esposo tenho uma missão, você como pai, como esposa, nós temos uma missão, nós temos algo sobre nós. O problema é que hoje o ser humano ele foge muito das responsabilidades, porque missão está ligada intimamente à responsabilidade. E eu vejo que hoje o ser humano está assim, o ser humano hoje não quer assumir responsabilidade. Os pais hoje não querem assumir responsabilidade e por isso que muitas vezes nós preferimos colocar os nossos filhos nas mãos dos professores. Essa pandemia tinha pai que estava ficando doido. Tinha pai que estava ficando doido, porque ele começou a perceber como que o filho dele era dentro de uma sala de aula, né? Como era difícil um professor dar aula para essa criança, né? Aí os pais começaram a perceber. Por quê? Porque é muito mais fácil eu colocar o meu filho na mão da professora e falar, se vira, toma que o filho é quase teu. Não é verdade? Porque a gente prefere passar a responsabilidade para outro. Só que nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos é nossa. Obviamente que eu vou colocar minha filha numa escola e eu procuro o melhor que eu posso, né, dar para ela, porque eu preciso instruí-la para o mundo. Ela tem que estar preparada para esse mundo. Mas eu sou responsável por educá-la e formar ela como uma cidadã, os meus filhos como cidadãos. Eu tenho a obrigação de cuidar da minha esposa, tá? É a minha missão como esposo, não é tratá-la de qualquer jeito. Então nós temos várias coisas que nós deveríamos estar fazendo e eu creio que muitas vezes nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Quando eu deixo de falar da palavra de Deus para um necessitado, por exemplo, eu deixei de fazer aquilo que Deus me comissionou, daquilo que é a minha missão, daquilo que Deus espera de mim.
O sol e a lua, eles fazem aquilo que Deus mandou eles fazerem. Os animais são assim, a natureza é assim. Deus não precisa ficar lembrando, mas nós, seres racionais, que pensamos, muitas vezes nós sabemos o que fazer e não fazemos o que é bom. Hoje eu quero deixar essa palavra para você. O que está nas tuas mãos e você realmente está realizando aquilo que você deveria estar fazendo? Você tem assumido as responsabilidades? Então hoje eu quero deixar isso para você, porque nós precisamos alertar, sabe? Eu creio que essa terra, o nosso país, o mundo está precisando de pessoas assim. Pessoas que assumem as suas responsabilidades e fazem o que é relevante conforme ele foi criado. Espero que você tenha gostado desse devocional, espero que você tenha entendido o que eu falei, tá bom? Se você gostou, deixe aí seu comentário, pode curtir, compartilhe com a sua família, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo devocional. Tchau!